O reino do céu é comparado a um homem que plantou um campo de trigo. Mas enquanto ele e seus servos dormiam, seu inimigo veio e espalhou sementes ruins entre o trigo. Aí seguiu seu caminho. E aconteceu que quando o trigo nasceu, junto com ele veio o joio. Eu não sei como isto pode ter acontecido, senhor. Plantamos boas sementes. Sei que plantamos. A culpa não é sua, meu amigo. Um inimigo fez isso. Eu vou arrancar o joio, senhor. Não. Quando você arrancar o joio, poderá danificar o trigo também. Deixe que cresçam juntos até a ceifa. E nessa ocasião, eu direi aos ceifeiros: juntem todo o joio e amarrem-no em feixes para queimá-lo. Junte o trigo, amarre-o junto e armazene-o em meu celeiro. Olá, abençoados, graça e paz, tudo bem? Quero saudar você que está aí do outro lado, com graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Wallace Carmo e estou aqui em mais um vídeo do canal para falar da Palavra de Deus e mais um tema importante chamado o trigo e o joio. Esse tema que é importantíssimo para que você conheça os segredos de Deus, você conheça as revelações de Deus que estão na Bíblia. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no coração da mensagem, que é Mateus 13, versículo 24. Jesus contando a parábola. Diz assim: contou-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no campo? Como então está cheio de joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Porém lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em feixe para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o ao meu celeiro. Aqui Jesus contou essa parábola do trigo e do joio. Só que os discípulos não entenderam que Jesus queria dizer das pessoas escolhidas de Deus para os filhos da desobediência, as pessoas sentenciadas à vida eterna para as pessoas sentenciadas à morte. Então Jesus explicou novamente aqui no versículo 36, do mesmo capítulo aqui de Mateus 13, só que agora no versículo 36. Então, tendo Jesus despedido a multidão, entrou em casa
E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Da mesma forma que se ajunta o joio e o queima no fogo, assim será na consumação deste mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão do reino tudo que causa escândalo, e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos ouça. Então aqui Jesus explicou a parábola que os filhos de Deus são o trigo e os joios são os filhos do maligno. Cada um tem o seu destino, não adianta mudar, não adianta a gente querer mudar. Deus determinou assim. Wallace, tem como o joio virar trigo? Não, porque Deus determinou assim. Assim também como o trigo não tem como virar joio, entendeu? Então, tem um grupo na terra que é o grupo de Deus, e tem um outro grupo que é o grupo do mal, que foi semeado pelo mal, pelo diabo, assim como diz Jesus. Mas Deus é o criador de ambos. Abençoados, Deus criou o bem, Deus criou o mal, entendeu? A diferença é que o diabo semeou. Há uma diferença aí, para se entender isso. Semeou. Então aqui Jesus explicou, disse essa parábola no sentido figurado. O inimigo semeou à noite. Só que os discípulos não entenderam. Então Jesus explicou direitinho o que está dizendo. Então, abençoado, temos que entender que há duas sementes na terra. É inegável dizer que não há, entendeu? Existe duas sementes na terra. A semente boa, que foi semeada por Jesus, e a semente ruim, que é do mal. A semente boa são os filhos de Deus, são os predestinados. Existem dois tipos de predestinação. A predestinação para a vida eterna e a outra para a morte. Então, o grupo de Deus é para a vida e o grupo do mal é para a morte. Então, é isso que a Bíblia diz. Há duas sementes na terra. E agora eu vou te dar exemplos aqui. Fiz umas anotações, eu estudando a palavra de Deus. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que se comportava mal, mas era trigo. Sempre foi filho de Deus. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, deixa eu ver aqui. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz assim, Paulo dizendo, escrevendo essa carta: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem mesmo entre o gentio acontecesse. Há quem abuse da esposa do seu pai, e vós estáis soberbo, e nem ao menos vos entristeceste, para que fosse retirado do meio de vós quem praticou este mal. Eu, na verdade, ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como estando presente, o que praticou este mal. Em nome do Senhor Jesus, reunido vós e meu espírito pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5. Seja entregue para a aniquilação da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Versículo 5. Seja entregue a Satanás para a aniquilação da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, existia um jovem aqui nessa igreja de Corinto que ele fazia uma coisa que eu não sei se os outros fingiam que não viam ou não viam, mas aqui dizia que ele fazia fornicação com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. E Paulo aqui estava advertindo, vocês nem viram isso. Então aqui diz no versículo 5, seja entregue a Satanás, ou seja, seja entregue à morte, para que a carne seja aniquilada
para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Porque quando a gente morre, a gente fica dormindo. Então o espírito sempre é salvo, o espírito é salvo. O jovem era salvo, só que existe uma diferença. Se você é um salvo que desobedece a Deus na terra, você vai ser disciplinado, você vai ser corrigido e você vai ser até açoitado. E quando chega no açoite, Deus usa uma morte para levar seu filho para casa cedo. Por quê? Porque Deus não quer nenhum filho fazendo vergonha aqui na terra para ele. Então isso acontece. Deus disciplina. É igual você que tem filho, que está do outro lado, você tem seu filho. Se ele se comporta bem, você deixa ele brincar na rua, você deixa ele passear. Mas se ele estiver fazendo vergonha, você vai chamar ele para dentro, volta para casa, vem para casa. Então você vai dar um castigo nele. A mesma coisa é Deus, nos disciplina também. Então esse jovem ele foi disciplinado, entendeu? Ele provavelmente ele permitiu, continuou no erro, e Deus, usando o apóstolo Paulo, disse essa mensagem aqui, para que seja para a aniquilação da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, era um jovem salvo. Abençoado, agora eu vou te dar um exemplo de um joio muito conhecido na Bíblia. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia, fiz aqui minha anotação, lá em João 17. Abra lá em João 17. João 17, 12. João 17, 12, que diz assim, Jesus dizendo: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aqui Jesus estava falando do seu discípulo. Quando eu estava com eles no mundo, eu protegi, guardei no teu nome, exceto um se perdeu. Você já deve conhecer, né? Judas. Judas era filho da perdição. Então a Bíblia, ela chama o trigo de vários nomes, assim também como ela chama o joio de vários nomes também. Eu vou dar aqui alguns exemplos na Bíblia de vários nomes que são chamados essas duas sementes, entendeu? Então, está aqui mais um exemplo, um exemplo de um joio, que é Judas, chamado filho da perdição, que são um dos nomes do joio aqui na terra, entendeu? Para que se cumprisse a Escritura. Então foi necessário esse joio no meio ali do trigo, que às vezes você pensa que está num lugar, às vezes você está num ambiente de trabalho, você está na escola, você está num lugar, em algum lugar, em algum ambiente. Nesse ambiente também há duas sementes. Você pensa que você tem trigo nesse lugar, às vezes você trabalha numa empresa grande, então tem todo tipo de pessoas nesse lugar, entendeu? Até com Jesus aqui, existia o joio aqui no meio de Jesus, no meio dos discípulos.